Sim. O nosso orientador, o Guilherme Ravanini, ele pediu para avisar que vai atrasar um pouco, que ele está preso no consultório, mas vai tentar chegar ao final da aula para dar um alô para a gente. Tá certo, tá bem. Então, na hora que for possível começar, você é a Elza, né? Isso. Tá, eu vou só te apresentar para o pessoal e aí a senhora pode começar, porque já são 5:01. Aí eu vou dar início, então. Então, gente, sejam bem-vindos. O que, Lara? Falou alguma coisa? Não. Não falei nada não, perdão. Vou me botar aqui. Tá bem. Sejam bem-vindos. A aula hoje vai ser sobre drenagem de tórax com a doutora Maria Ribeiro. Ela possui graduação em medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ela fez residência médica em cirurgia torácica pelo Hospital Rafael de Paula Souza. E ela tem título de especialista em cirurgia torácica pelo Departamento de Cirurgia Torácica da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que foi posteriormente homologado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Ela também possui doutorado em medicina na área de concentração de cirurgia geral no setor de cirurgia torácica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela atualmente é professora associada do Departamento de Cirurgia Geral e especializada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio. Então, quando a senhora puder começar, pode ficar à vontade. Ok, muito obrigada, Elza. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje compartilhando dessa aula, poder trocar um pouco de experiência com vocês. Eu acho que a grande maioria aí, todos já fizeram já passaram por mim, né, de algum momento, ou na técnica operatória, ou na cirurgia torácica, ou na cadeira da pneumologia com cirurgia torácica. E para mim, dizer que é um grande prazer ter sido lembrada para compartilhar com vocês. E a gente vai falar hoje de um tema que é bastante utilizado, né, na prática clínica atual. Eu vou iniciar aqui. Qualquer coisa, Elza, você pode me interromper. Eu acho que o áudio está fechado para os outros, mas você pode me interromper se tiver algum problema, tá? Tá bem. As dúvidas eu vou deixar para o final mesmo. Ok. Bom, é claro aqui que eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E vamos iniciar falando da drenagem torácica. Como em tudo, a gente tem que falar um pouquinho, ainda que rapidamente, do histórico, né? Então, é um dos procedimentos bem utilizados, muito frequentes, não só nas situações de emergência, como na situação eletiva, e é um procedimento que já é datado, desde antes da era cristã, né? Desde Hipócrates, quando registra os primeiros relatos de drenagem de empiema pleural, né, das infecções, e aí vem passando por várias evoluções, né, até os nossos dias atuais, né? Disso aí, nessa evolução toda que a gente vê aí, a gente vê que passa por momentos que até então não se sabia que dentro da cavidade pleural a pressão era negativa. Então, a cavidade torácica era assim um mito, você abordar a cavidade torácica, tanto que todas as cirurgias hoje mais tecnicamente avançadas, como a cirurgia por vídeo, vieram sempre no tórax, a gente sempre veio depois das outras cirurgias, né? Até porque muito da fisiologia do tórax é mais complicado e tudo vem seguindo depois, né? Então não se sabia que dentro da cavidade pleural era um mito, não se podia operar o pulmão, até que quando isso foi definido que dentro da cavidade pleural era uma pressão negativa, porque antes, quando abria o tórax, as pessoas morriam por consequência do pneumotórax aberto. Não se sabia nada de ventilação mecânica, até que já no século passado, né, no final do século passado, ou no início do século passado, que se descobriu, né, as técnicas de drenagem, foram aperfeiçoando os sistemas de drenagem. E até os dias atuais, definidos todos os equipamentos que a gente utiliza até hoje, né, para drenagem de tórax. Como em todo procedimento, eu acho que a gente tem sempre que começar falando um pouco da anatomia e da fisiologia, né? Então, a gente não vai ficar aqui debatendo muita coisa, mas pelo menos algumas noções é importante que a gente fala, porque para você entender o tipo de procedimento que você vai fazer e as consequências desse procedimento. Então, a gente lembra que dentro da caixa torácica nós temos 3 cavidades serosas. Só uma pergunta, quando eu passo o mouse aqui, vocês estão vendo o meu mouse?
Estamos sim. Então, né? Então, dentro da cavidade torácica, nós temos três cavidades, né, formadas por 3 membranas serosas. Na verdade, a cavidade pleural direita, cavidade pleural esquerda e o saco pericárdico, né, que é também uma cavidade. As 3 são constituídas por uma membrana serosa, né, e no nosso caso, no que nós vamos falar da drenagem torácica propriamente dita, da cavidade torácica, direita ou esquerda. Então, isso é um corte de uma tomografia de cadáver que a gente vê nessa linha escura exatamente a cavidade pleural, porque ela é um espaço virtual, né? Ela é um espaço que ele só passa a existir no momento que a gente invade quebra essa hermeticidade que é uma cavidade fechada. Então, nós humanos temos 3 cavidades, né? As pleuras são separadas. E diferente do cão, por exemplo, que tem uma cavidade pleural única, né? Então, felizmente, nós suportamos um pneumotórax de um lado, porque tem o outro pulmão ainda para tolerar, né? Então, aqui um corte axial em que a gente mostra exatamente isso. Tá? Isso é só apenas uma revisão breve da anatomia. Aqui mostrando também, só para vocês terem uma ideia do que é a pleura. Essa imagem aqui, é como se fosse uma película bem fina, de uma película de ovo, isso é a pleura parietal. Nessa imagem aqui do lado esquerdo, a gente vê num gráfico mostrando, aqui estaria o pulmão, aqui a raiz do pulmão, o que está em azul é o folheto pleural parietal, porque a pleura ela reveste a cavidade torácica internamente, toda a cavidade torácica, né, de cada lado, e quando chega na altura do hilo, ela se reflete sobre ela mesma e vem intimamente aderida ao pulmão. Aqui ela passa a se chamar de pleura visceral. Entre uma pleura e outra, nós temos um espaço. Esse espaço é um espaço virtual. A gente vai ver aí mais na frente o gradiente de pressão. Por que isso aí é um espaço virtual? Porque é uma pressão negativa, é como se fosse um vácuo. Tá? Então, dentro desse espaço aqui, corre uma pequena quantidade de líquido que é renovado permanentemente apenas para permitir o deslizamento suave dessas 2 pleuras. Então, essa pleura parietal, que está em azul, ela é chamada de pleura costal, como a gente vê aqui, aquela que está aderida aos arcos costais. Quando ela está na parte central, ela é chamada de pleura mediastinal, e na base ela é pleura diafragmática. Então, são os 3 compartimentos da pleura parietal. Alguns livros até falam em parte da cúpula, né, a pleura apical, né? Mas tudo isso aí é pleura parietal. E a pleura visceral é aquela que é intimamente aderida ao pulmão. Só para lembrar para vocês, essa pleura, a pleura parietal, é a pleura que tem inervação sensitiva, é a pleura que dói. Né? Tanto que quando a gente faz um procedimento, uma drenagem, uma toracocentese, a gente vai anestesiar até a pleura parietal. A pleura visceral, essa que está colada no pulmão, né? Que se a gente puxar ela vai rasgar o pulmão, vai escapar ar. Essa pleura ela não tem inervação sensitiva, por isso o pulmão não dói, o que dói é a pleura. Essa imagem mostra, talvez muitos de vocês já viram até essas imagens, porque eu estou mostrando esses slides, o mesmo do que eu dou a aula lá na graduação, né, de drenagem de pleura, de afecções cirúrgicas da pleura, então vocês vão ser conhecidos de vocês alguns slides que vocês vão ver aqui. Essa imagem é uma visão videotoracoscópica, é a imagem que a gente vê quando a gente faz uma cirurgia por vídeo. Né? Então, aqui para mostrar a cavidade pleural. A gente está vendo aqui o pulmão em colapso, aqui a gente vê a pleura bem transparente, que é a pleura parietal. A gente vê os vasos intercostais, né? E aqui a pleura visceral está colada aqui no pulmão, e aqui a parte do diafragma, o seu centro tendinoso. Aqui está a pleura diafragmática. Aqui para lembrar que os vasos intercostais que passam aqui bem nos bordos das costelas, lembrando que no bordo inferior do arco costal é onde passa o feixe vasculo-nervoso, onde passa de maior calibre, ali a artéria intercostal, veia e o nervo intercostal. Né? Esse é o local que a gente evita quando a gente vai fazer uma punção ou quando vai passar o dreno, a gente evita passar rente a isso aí para não lesar a artéria intercostal, porque é uma artéria que ela é ramo direto da aorta torácica, ou seja, é uma artéria que tem um calibre muito grande, então é um sangramento muito, muito, muito grande. Nós vamos ver isso aí mais na frente. Aqui é a cavidade pleural preenchida por líquido, né, com um derrame pleural, né, um derrame pleural serohemático, claro,
livre na cavidade pleural. Então, a gente está vendo aqui nítida. Então, essa pleura aqui, de uma certa forma, é uma pleura normal, ela é uma pleura lisa, ela é uma pleura fina. Né? Ela não tem nodulações, não tem, provavelmente aqui tem alguma alteração. O derrame pleural aí, nesse caso, não é um derrame que está dando infiltração neoplásica nessa cavidade pleural. Eu estou mostrando apenas o lado normal mesmo. Né? Eu falava de pressão, de que a pressão dentro da pleura ela é negativa. E como que essa pressão é negativa? Ela é negativa porque ela é resultante de duas forças opostas. Uma é a tendência da expansão da nossa caixa torácica e o pulmão sempre tende a retrair. Então, são duas forças opostas que geram uma pressão negativa. E essa pressão ela é variável de acordo com o movimento da respiração. Na inspiração, você veja aqui que ela vai de -8 a -9, e na expiração de -3 a -6. Né? Então, tem esse gradiente de pressão. Né? Diferente da pressão intrabrônquica, né? A pressão que vai dentro do brônquio, que é uma pressão que, durante a inspiração, a gente puxa o ar, a gente faz uma pressão negativa de -1 a -3 milímetros de mercúrio, para quando a gente expira, né? Um movimento bem ativo ali, ela é uma pressão positiva. Né? Então, essa pressão, essa negatividade da pressão dentro do espaço pleural é que faz com que o pulmão se mantenha expandido. Tanto que o nosso pulmão ele mantém expandido mesmo a gente em repouso, graças a esse gradiente de pressão, né? Essas diferenças de pressão. Então, por aí a gente já sabe que quando a gente vai drenar um tórax, o que a gente quer? A gente quer manter ou restabelecer a pressão negativa do espaço pleural. A gente vai querer remover de dentro do espaço pleural ar, líquidos ou sólidos, no caso de fibrina, do espaço pleural ou de uma coleção que está lá na pleura mediastinal, que isso é normalmente resultante de processos infecciosos, de trauma ou de procedimentos cirúrgicos. Uma vez que você abre o tórax para fazer uma toractomia, para fazer uma lobectomia ou uma segmentectomia, você tirou a negatividade do espaço pleural, então a gente tem que drenar. E o que a gente objetiva é que haja a reexpansão do pulmão. Né? Então, isso aí são os 3 principais objetivos, né, de uma drenagem torácica. Né? Então, a drenagem, como eu falei antes, é um procedimento corriqueiro hoje, muito utilizado não só na emergência, como eletivamente. Vocês não precisam ser cirurgiões para poder, muitas vezes, socorrer um paciente com uma drenagem torácica. Isso não é só para o cirurgião especialista. Então, tem princípios que todo médico tem que saber, porque, além de ser um procedimento simples, mas apesar de simples, você tem princípios básicos que você tem que saber, porque você pode transformar numa situação complicada, né? Quando você não respeita os princípios básicos que a gente vai discutir daqui para frente aqui nessa aula. Então, quando você drena a pleura, como é que essa drenagem vai acontecer? Ela vai acontecer por gravidade, né, gravitacional, você bota o dreno lá, vai drenar, por isso que muitas vezes você bota o dreno mais baixo, quando tem líquido, né, para poder drenar o máximo possível. Ou vai se dar uma vez que você abriu, tem um volumoso derrame ali, a própria pressão ali vai estar positiva, porque tem muito líquido, ela vai drenar. Ou então, se você adaptar o sistema de drenagem a um sistema de aspiração, vai fazer um vácuo lá na aspiração, então vai gerar uma pressão negativa no sistema, que é o que vai sugar a coleção que você quer drenar, né? Quanto aos sistemas de drenagem, né? Quanto ao método de manter a drenagem. Então, aqui, a gente está vendo aqui o famoso selo d'água, que é a drenagem subaquática, que é a drenagem clássica, né? Quando você coloca o dreno no paciente, então qual é o nosso primeiro objetivo? Manter, restabelecer a negatividade do espaço pleural. E é isso que faz, né? A gente manter, você ter um selo d'água. Então, essa ponta dessa conexão tem que estar mergulhada dentro do soro ou da água estéreo aqui, pelo menos 2 centímetros, para impedir que entre ar de fora e volta para dentro do tórax. Então, a pressão que vem de lá, o ar que vem de lá, o líquido, vai cair dentro desse frasco. Se aqui tem um selo, o ar vai borbulhar, vai sair por essa contraabertura. Então, esse é o sistema clássico de drenagem, né, que a gente mantém o dreno torácico. Mas pode haver também, você pode drenar também interpondo um sistema valvular, que é
uma válvula, uma das mais conhecidas, a válvula de Heimlich, uma válvula que tem uma membrana e ela é unidirecional. Essa parte azul aqui, a gente conectaria no dreno. Logicamente, isso aqui só serve para aqueles casos de que tenha só ar para drenar, né? Ou então, se a coleção for muito fluida, normalmente, quando tem líquido, a gente prefere usar o sistema com frasco. Quanto ao processo da drenagem, a drenagem pode ser passiva, né, ou pode ser ativa, quando você está fazendo uma aspiração. E quanto ao equipamento, né, o tipo de equipamento que você usa do sistema de drenagem, pode ser simples, pode ser duplo e pode ser triplo. Vamos ver como é que funciona. Aqui é o sistema simples de drenagem, esse clássico, como eu falei, a drenagem subaquática, né? Vou ocultar aqui que está... Opa, o que é que eu fiz aqui? Desculpa, eu fui ocultar ali a imagem. Você está me ouvindo, Elza? Estou te ouvindo. Só não estou vendo mais a apresentação. Pois é, sumiu a apresentação aqui. Deixa eu ver como é. Porque entra lá no PowerPoint de novo. PowerPoint. Tá, voltou, isso, né? Voltou. Uhum. Ok. Então, aqui é a drenagem subaquática, né? 2 centímetros, né, da conexão do dreno que vem até da conexão que está conectada ao paciente até o selo d'água. E aqui é o que a gente chama de respiro, ou suspiro, né? Por onde sai a fuga de ar, né, que está saindo do paciente. Esse é um outro sistema muito que você coloca o selo d'água, mas não diretamente do que está conectado ao paciente. Você conecta num frasco, você veja que aqui não está mergulhado no selo d'água. Ele é um frasco simplesmente coletor. O que vai drenar, digamos. Normalmente isso aqui é para líquido. A gente não faz isso para pneumotórax só. Ele vai drenar para aqui, para esse frasco, e essa conexão é que vai entrar para o selo d'água. Ou seja, continua respeitando a negatividade do espaço pleural. Tá? E por aqui é onde vai ter o escape. Esse sistema ele é muito útil, por exemplo, no trauma, quando o paciente está com grande hemotórax, e que você pode aproveitar esse sangue daqui para autotransfundir. Tá? Ou seja, não vai ter mistura do sangue com soro. Esse é um sistema que pode ser utilizado nessas situações. Quando você quer usar o sistema de drenagem simples e conectar ao aspirador, então é isso que vai acontecer. A gente vai conectar, pode ser um frasco coletor, conecta aqui ao outro, que tem o selo d'água aqui, e o que seria o respiro, né, porque vai borbulhar e sair por aqui, e aqui você conecta ao sistema de aspiração. Isso ali era um sistema com 2 frascos, mas a gente pode fazer também, eventualmente, até com 3 frascos. Né? Você pode fazer esse tipo de sistema de drenagem em série. Isso aqui, esse frasco coletor não é mergulhado, esse daqui é mergulhado em 2 centímetros, né? E essa aqui é uma pressão positiva, né? Porque o que ele está saindo de lá, ele vai drenar para aqui, né? Se for ar, e vai ser drenado aqui, é uma pressão de mais ou menos -2 ou mais 2, né? Porque é positiva. Esse segundo frasco é conectado ao terceiro frasco, que é onde tem o respiro, né, que é para onde vai ter o escape. E nessa terceira conexão aqui, você pode ligar o sistema de sucção. O tamanho dessa coluna aqui é que vai dizer qual é o tipo de quanto de pressão que você está dando para essa aspiração. Né? Então, se a gente imaginar que isso aqui é um sistema positivo de mais 2 centímetros, e aqui, como é de pressão negativa, é -20, né? -20, então -20 com mais 2 faz -18, né? Que e divide por 2, normalmente se bota 1 centímetro e 15 aqui, 2 centímetros e 15 aqui, você faz uma pressão de -6 no sistema, que isso vai ser exatamente igual, mais ou menos, à pressão negativa do espaço pleural. Esse é um tipo de drenagem que a gente pode usar na pneumonectomia, ou seja, dentro de uma cavidade que não tem mais pulmão, e que a gente precisa manter só o equilíbrio de pressão. O pulmão não está ali mais para expandir. A gente só não pode botar em aspiração para a pneumonectomia. Porque senão a gente vai puxar o mediastino todo, né? Não tem mais pulmão lá. Então, hoje em dia, tem esse sistema... não saiu a outra imagem aqui que eu tinha colocado. Espero que os próximos slides não me surpreendeu, porque eu coloquei uma imagem aqui do lado, que era a foto de um sistema de drenagem de 3 frascos num frasco só, mas pelo menos saiu o gráfico aqui. É um novo sistema de drenagem que existe, que você tem
é um sistema ideal, porque você tem a câmara coletora, você tem o selo d'água, isso aqui é como se fosse dentro do frasco. E aqui a parte da sucção, né? Então, isso é um sistema mais caro, a gente não tem isso corriqueiramente no dia a dia, porque é um sistema muito mais caro do que o sistema da drenagem comum, né? Mas é uma coisa atual que se usa. Aí ele vai aparecer que estava em animação. Então, é esse sistema aqui. Tá? Então, na verdade, são 3 câmaras que estão dentro desse frasco. Então, aqui vai ser ligado ao paciente, né? Isso aqui vai ser a parte que coleta. Ele se torna mais caro também, porque esse sistema você não pode, uma vez que você esvazia o conteúdo que foi drenado, você não pode reaproveitar. Ele permite uma drenagem de até 2 litros, normalmente. Então, se é um paciente que vai ficar muitos dias com dreno, você não pode ficar trocando isso muito, não, fica muito caro, né? Porque esses sistemas são caros, né? Isso normalmente nos hospitais privados não tem problema, mas em geral, para uma cirurgia, nunca você vai ter uma drenagem muito maior que isso. Um dia só é o suficiente. A gente não tem isso com facilidade nos hospitais públicos. E hoje em dia, dentro do contexto da Covid, né, que a gente procura disseminar o mínimo possível a aerosolização, né, que todos esses procedimentos que geram, e nós cirurgiões torácicos estamos muito expostos a isso, né, porque a gente mexe diretamente com contato com a via aérea, ou seja, onde há a maior disseminação, né, do vírus através dos aerosóis. Então, o que é que se tem preconizado? É você pegar o frasco do selo d'água, que é aqui, o que vai para o doente, e no frasco sobretudo nos pacientes que, por exemplo, você drenou um pneumotórax, ele tem uma fuga aérea grande, quando ele tosse, borbulha, e esse ar vai sair por aqui. E isso pode contaminar o meio ambiente, contaminar onde o pessoal de saúde está trabalhando. Um dos recursos é interpor isso, é colocar esse filtro, né, que é um filtro viral, que é um filtro que os anestesistas utilizam lá no aparelho, quando eles adaptam isso no respirador, no tubo traqueal. Né? Então, esse filtro é adaptado para minimizar essa disseminação de aerossol. Então, aqui mostrando como é feito. Tem o filtro e como se faz a conexão. Né? Pega aqui aquela conexão que veio do dreno, para poder se corta aqui, para poder essa parte ser conectada ao filtro e depois ser conectada ao dreno, ser adaptada ao dreno. Né? É simplesmente como a gente faz. E, às vezes, esse dreno pode ser um dreno tipo bolsa, né? Que às vezes fica mais confortável e permite que o paciente não pode ficar mais do lado do paciente. Né? Bom, então vamos para quando é que a gente vai indicar uma drenagem torácica. A gente vai indicar uma drenagem torácica toda vez que houve uma perca dessa negatividade do espaço pleural, ou seja, que a pressão intrapleural foi comprometida e que a função pulmonar foi comprometida. Então, todas as situações que acontecem, que há um acúmulo de ar, de líquido, né, dentro do espaço pleural, a gente tem que evacuar, tem que drenar isso. Né? E desde que isso esteja dando comprometimento da função pulmonar. Então, as principais indicações, aqui todos vocês já têm conhecimento, né, do pneumotórax, que pode ser espontâneo primário ou secundário, né? Pneumotórax primário, aquele pneumotórax associado a uma ruptura de pequenas bolhas, né, de bolhas subpleurais, ou secundário, que é associado a uma doença parenquimatosa mesmo. Né? Então, o primário, normalmente, pacientes mais jovens, e o secundário, normalmente, pessoas que têm já uma doença pulmonar. Então, na radiografia de tórax aqui em correspondência, a gente vê nitidamente aquilo que a gente chama, como a gente faz um diagnóstico de um pneumotórax. A gente vê exatamente aqui a linha, não sei se estão me acompanhando aqui, a linha da pleura visceral, ou seja, daqui para cá é ar, é uma câmara de pneumotórax. Então, indicação de drenagem torácica. Né? O pneumotórax ele pode ser hipertensivo e uma das principais situações em que a gente tem pneumotórax hipertensivo é no trauma. Esse caso aqui é bem clássico, né? Múltiplas fraturas costais, o paciente com enfisema subcutâneo, um grande pneumotórax que está empurrando o diafragma para baixo, desviando o coração, isso é clássico. E o paciente ainda está entubado, ou seja, e não está drenado ainda. Provavelmente esse caso aqui é um caso que o paciente foi a óbito
porque nessa situação aqui, o paciente tem que ser imediatamente drenado, pelo menos descomprimido essa câmara aérea aqui com uma agulha, né? Então, nessas situações de pneumotórax hipertensivo traumático, muitas vezes são aquelas situações que você dispensa até a radiografia. O diagnóstico é clínico, você vê o paciente com turgência de jugular, você vê o paciente com enfisema subcutâneo volumoso, né, em franca insuficiência respiratória. Tá? Então, o pneumotórax hipertensivo normalmente é associado ao trauma, embora você pode ter um pneumotórax hipertensivo também numa situação de uma bolha, de uma laceração no parênquima pulmonar, e que, por isso, você tem sempre que manter em vigilância o paciente que está sob pneumotórax, mesmo aquele com pneumotórax pequeno, que você optou por não drenar porque ele é muito pequeno, mas você tem que manter aquele paciente sob vigilância, porque você não pode dizer se aquele pneumotórax pode eventualmente transformar para um pneumotórax hipertensivo, que é uma grande emergência médica, né? Então, o pneumotórax pode ser simplesmente só traumático num trauma fechado, né, sem ser um pneumotórax hipertensivo, e o pneumotórax iatrogênico é aquele normalmente consequente a algum procedimento, né? Em geral, a punção de subclave, a punção de vaso central são complicações inerentes o pneumotórax é uma complicação inerente a esse tipo de procedimento, né? Até uma traqueostomia muito baixa pode cursar com um pneumotórax, né? E o hemotórax, né, segunda indicação, né, o hemotórax não só traumático, como um hemotórax residual, muitas vezes passa batido no trauma, o paciente que chega no trauma tem um hemotórax pequeno e às vezes fica aquela coleção e você eventualmente tem que drenar para evitar que aquilo haja uma contaminação ou evolução para um empiema pleural. E aqui é um caso de um volumoso hemotórax também sendo hipertensivo, né, então totalmente velado o hemitórax. Um derrame pleural, seja todos os tipos de derrame pleural exudativos, né? E aqui nós temos o exudato pleural, seja um derrame parapneumônico ou mesmo um empiema, o quilotórax. E aqui na tomografia a gente vê a imagem bem densa, né, do líquido pleural aqui. E a indicação também em caso de drenagem profilática. Quando que isso pode acontecer? Você está com um paciente politraumatizado lá no pronto-socorro, ele teve um pneumotórax pequeno, mas esse paciente vai precisar ir para a sala de cirurgia porque ele teve uma ruptura de baço ou alguma outra coisa que requer uma cirurgia. Então, esse paciente vai precisar de vai ser entubado, fazer anestesia geral e ter ventilação mecânica, né? Ter ventilação positiva. Então, o risco daquele pneumotórax pequeno aumentar e complicar tudo é maior. Então, nessas situações, se indica a drenagem profilática. Então, em situações de emergência, no hospital de emergência, você está com um paciente politraumatizado, teve um pneumotórax pequeno, mas ele vai precisar de fazer um outro procedimento, ainda que não seja do tórax, o ideal é que você indique a drenagem, que você drena esse paciente. Aqui, uma situação bem clássica, né, do paciente com um pneumotórax hipertensivo, olha, com enfisema subcutâneo, já comprometendo todo o tecido mole, já vai para a parte ocular, enfim. E o enfisema subcutâneo é aquela situação que você comprime e você vê como se fosse quebrando folhas secas, né? O ar tende a expandir, né? Nesse caso aqui, o paciente teve fraturas costais, e esse caso eu não coloquei ele todo aqui, mas é um caso de uma ruptura, né? Tem uma ruptura de via aérea central. Então, tem enfisema subcutâneo bilateral, sem dúvida nenhuma, esse paciente. A primeira medida é a drenagem torácica, para aí você investigar a causa disso e indicar a cirurgia que ele vai ter que fazer. Nesse caso, foi a rafia da traqueia, no terço inferior da traqueia. Uma imagem aqui clássica, né? Olha, a gente vê nitidamente a linha, tá vendo aqui da pleura, né? E aqui ele está uma situação que você vê aqui, nesse caso aqui, você vê ele com a linha da pleura e desviando, né? O mediastino, está empurrando todo para lá. E aqui você vê uma área só septada, né, de pneumotórax. Então, é importante que a gente saiba fazer esse diagnóstico diferencial. Aqui, nesse caso, a gente vê que tem trama, eu coloquei caso agora que estou me lembrando, esse caso aqui não configura classicamente um pneumotórax, ele tem trama vascular aqui, ele tem uma área com atelectasia desse lado ali também. Então, é importante que se faça esse diagnóstico. Nesse caso aqui, um hidropneumotórax, né, tem líquido e tem ar. Então, né, nessas situações,
quando é empiema, não tem dúvida, né? Muitas vezes é um derrame pleural que foi puncionado, ele era volumoso, funcionou inadvertidamente entrou ar, né? Então, dependendo do aspecto desse líquido, você tem que ficar atento, porque você tem que, eventualmente, ter que drenar mesmo, porque esse paciente pode evoluir para um quadro infeccioso, para empiema, né? Pode infectar. Então, na avaliação pré-drenagem, você tem que fazer o diagnóstico diferencial. A gente sabe lá as indicações clássicas, mas muitas vezes tem situações que você pode confundir. Por exemplo, um pneumotórax com uma bolha, uma volumosa bolha hiperinsuflada. Como fazer esse diagnóstico diferencial? Nessas situações, é uma tomografia que se faz o diagnóstico. Você vai ver a câmara de ar, se é uma bolha, ela é toda contornada, né? Um hidropneumotórax com uma pneumonectomia. O paciente que faz uma pneumonectomia, ele tem o hemitórax todo desabitado. Aquele hemitórax ele vai sendo acumulado progressivamente com líquido. Se num determinado momento você fizer uma radiografia de tórax depois da pneumonectomia, você vai ter uma imagem semelhante a um hidropneumotórax, mas você não tem que drenar. Aquele líquido ele vai sendo reorganizado até estabilizar completamente dentro do tórax, formar uma fibrose, enfim, que é a evolução normal de uma pneumonectomia. Não confundir com o hidropneumotórax, com um piopneumotórax, por exemplo, ou um hemopneumotórax, que aí é a indicação formal de drenagem. Um derrame pleural com uma atelectasia, ou uma massa, por exemplo. Um volumoso derrame pleural, um velamento completo, pode ser confundido. Você pode pensar num derrame pleural num caso que seja uma telectasia, porque numa telectasia, uma obstrução completa do brônquio, todo o hemitórax vai ficar velado. Então, você pode confundir. Então, é importante ter esses dados da história do exame físico, né, do paciente. Na avaliação pré-drenagem, é sempre importante quando você vai drenar na situação eletiva, né? Estou falando aqui nesse caso, situações eletivas. O paciente tem coagulopatias, é bom avaliar bem o risco e o benefício, porque você pode, às vezes, você pode provocar um sangramento com a drenagem, né? Essas situações são contraindicações até relativas. Se é na situação de emergência, não. Você vai tratar, vai dar plasma, dar plaquetas para esse paciente e drenar. Né? Mas se é numa situação que você pode esperar, melhor protelar. Né? Esses diagnósticos diferenciais você pode fazer não só com a tomografia, como com a ultrassonografia. Outra coisa que é bem polêmica, quando você vai drenar o tórax, faz antibiótico ou não faz? Isso é polêmico, isso é um pouco polêmico. Alguns serviços têm uma conduta pré-determinada, mas o que é consenso de uma forma geral é assim, quando é um paciente que é trauma, você vai drenar um pneumotórax, um paciente que teve uma facada no peito, por exemplo, ou um tiro, ou seja, é um trauma penetrante de algo que contamina, não tem dúvida, deve-se fazer antibiótico profilaxia. No pneumotórax simples, espontâneo, paciente rígido, que não tem nenhuma comorbidade, é questionável, normalmente não há necessidade. No caso de uma cirurgia torácica eletiva, né, que você abriu o tórax, normalmente sim, o antibiótico profilático, e não passa de 24 horas, né, no primeiro dia, no segundo dia, e você retira o antibiótico. Nossa rotina aí, normalmente, a gente mantém, hoje em dia, que o dreno de tórax fica muito poucos dias no pós-operatório, a gente mantém até a retirada do dreno, que normalmente é em torno de 48 horas depois. Nesse preparo, de acordo com a situação clínica, você vai escolher o tipo de dreno, se é um dreno calibroso, se é um dreno mais fino, a gente vai ver, isso vai depender de cada situação, e qual a técnica que você vai utilizar. A técnica clássica, padronizada, né, a técnica da drenagem torácica com dissecção romba, que é o que vocês todos vão estar mais habituados para fazerem no trauma, ou existe a técnica de Seldinger também, que é uma técnica menos invasiva, que a gente utilizada em situações especiais, em pequenos pneumotórax, né? O material clássico, né, que a gente tem que ter, né? Desde o dreno, o sistema de drenagem, o dreno ideal é esse dreno transparente, normalmente de polivinil, siliconizado, ele é multifenestrado, aqui no caso vocês estão vendo uma marquinha, que é a marca de 3 dedos abaixo do último orifício, para evitar que você deixe um orifício fora do tórax, né, e comprometer e dar um enfisema subcutâneo. O frasco de drenagem também tem que ser um frasco de drenagem transparente, graduado, né, para que se possa mesurar o volume drenado.
E o material clássico para uma drenagem de tórax, muito pouca coisa, ou seja, um procedimento relativamente simples e que não requer grandes aparatos para se fazer uma drenagem. O anestésico, né, aqui é a seringa com agulha, o bisturi, aqui você tem um porta-agulha para dar o ponto, a pinça de dissecção para segurar, uma tesoura e as duas pinças, aqui no caso de uma drenagem clássica, romba, normalmente que é utilizada por todos os cirurgiões, pelo cirurgião geral, ou pelo cirurgião de tórax também, ou na emergência, ou no CTI, quando você vai colocar o dreno de uma forma clássica. As duas pinças, uma pinça Kelly ou uma pinça Criley, né, que é uma pinça maior, mais forte, que serve para você segurar o dreno e introduzir o dreno no tórax. Então, está aqui, de novo, com a visão mais próxima desse material, sem muitos aparatos, né? Hoje em dia, agora, nós temos também o trocáter, que é um instrumento extremamente útil para você colocar um dreno de tórax. Normalmente, nós, cirurgiões torácicos, a gente tem mais habilidade para usar esse tipo de instrumento, né? Logicamente, é um aparelho que o dreno vai ser passado, ele serve para conduzir o dreno. Isso a gente vai usar no caso de um derrame pleural volumoso, que você não tem risco de perfurar nenhuma víscera com esse instrumento, né? Então, a pessoa que está drenando pela primeira vez ou que não tem habilidade ainda, normalmente não se recomenda utilizar o trocáter, porque você pode resvalar e provocar alguma lesão. Mas para a cirurgia torácica isso é muito simples. Aqui são os trocáteres, os toracoportes, hoje em dia descartáveis, que a gente usa muito, né, para a cirurgia de vídeo, e eles podem facilmente ser utilizados para você colocar um dreno, né? Você vai anestesiar, incisar, dissecar com a pinça, passa um aparelhinho desse e tira essa parte ativa aqui, a parte branca, e o dreno vai passar por aqui, né, que é o que faz com esse instrumento aqui também. Isso é interessante porque você pode angular o dreno para a posição que você quer, né? Se a coleção é normalmente líquida, tende a ser mais posterior, você direciona isso mais para a parte posterior. Entra na linha axilar média e direciona o dreno para a parte posterior, né? Aqui, mais uma vez, mostrando o dreno, as conexões, a pinça, o porta-agulha, as três formas de trocáter. E aqui os drenos finos, né, o chamado pigtail, que a gente utiliza para drenar coleções, para drenar normalmente pneumotórax, ou em situações de que você tem uma coleção muito fluida, muito que você quer esvaziar e ficar em pouco tempo. Isso pode ser conectado ou ao sistema de drenagem com frasco ou a uma válvula. Quando é só pneumotórax, pode que não tem líquido lá dentro, você pode conectar isso com a válvula, que é uma válvula unidirecional, né, e que não precisa, dispensa o frasco, né? Ela é uma válvula que o sistema é irreversível, ela é unidirecional, não tem como entrar ar de fora para dentro, né? Diferente do frasco de drenagem, que você tem que manter sempre abaixo do nível do tórax. Outros drenos mais modernos, né, também chamado Tolkien, esses drenos eles já vêm com o próprio trocáter dentro dele, né? Então, por fora dele, permite que você entre com o trocáter e o dreno já montado nele. E tem de vários calibres. Normalmente, os drenos torácicos variam de 14 frente até 40 frente. Vai depender do tipo de indicação que você vai drenar. Bom, a técnica, como é que a gente vai fazer? Toda drenagem torácica ela tem que ser precedida por uma toraxentese. Isso é óbvio e tem que ser muito bem claro isso, porque com uma toraxentese prévia, você permite, não só você vai coletar o material que você vai colher que você vai mandar examinar, né, se é líquido, né, vai ver o aspecto do líquido, você vai tirar aquilo na seringa. A toraxentese vai te permitir estabelecer o local exato da drenagem, porque você vai ver onde aquela punção foi positiva, para ar ou para líquido. Ela é também um recurso de emergência na hora de um pneumotórax hipertensivo, é o primeiro ato que, se você está num ambiente que você não tem um dreno de tórax, você pode salvar a vida de um paciente apenas com uma agulha, eu vou mostrar depois aqui no próximo slide. E, muitas vezes, a própria toraxentese, só se o paciente tem uma coleção residual, só a drenagem, a retirada, a sugada desse líquido, você puxa com a seringa ou com um pequeno catéter, depois você tira, você não precisa manter o dreno lá dentro do tórax, né? Então, a toraxentese tem que preceder, inclusive, não só para evitar lesões, né? Logicamente, você tem o exame físico, você tem a radiografia de tórax,
e é à luz desses exames que você vai escolher o ponto de onde você vai drenar, né, esses pacientes. Normalmente a drenagem, quando você vai colocar um dreno de tórax, a gente vai ver mais na frente ali, normalmente na linha axilar média, na altura do quinto ou sexto espaço intercostal. Antes da tórax, de entrar com a agulha na pleura, você tem que anestesiar. E como é que a gente anestesia? A gente anestesia a pele, o subcutâneo, aprofunda mais um pouco o músculo, e aí a gente procura anestesiar o periósteo das duas costelas. Você vai palpar a costela inferior para você entrar depois com a agulha no bordo superior da costela inferior. Por quê? Porque se a gente entrar aqui no bordo inferior dessa de cima, você tem o risco de lesar o feixe vascular nervoso que a gente falou lá no início. Tá? Então, esse bloqueio aqui em cima do periósteo, ele ajuda a bloquear a parte sensitiva da pleura, da pleura parietal, né? Você bloqueando aqui no meio, você vai estar transmitindo essa anestesia também para a pleura parietal. Tanto é que você vai fazer uma boa anestesia na hora que você vai passar o dreno nesse espaço aqui, esse espaço entre os dois arcos costais. Na hora que você passa, você tem sempre que procurar o bordo superior dessa costela, da costela inferior. Aqui é aquilo que eu falava, o recurso de uma toracocentese, que pode ser salvadora, a simples agulhada no tórax, para descomprimir um pneumotórax hipertensivo, que é uma grande emergência médica, né? É uma situação de risco e de morte iminente, um pneumotórax hipertensivo. Então, qual é a localização ideal para se fazer a descompressão, né, de um pneumotórax hipertensivo? Em geral, se você está com o paciente deitado, você tem certeza lá que você tem o dreno na mão para você colocar, você já vai descomprimir no local normalmente da drenagem. Mas nessa situação, você está na rua, e está atendendo o paciente numa ambulância e não tem o dreno de tórax, e você vai descomprimir, o local ideal está mais na frente, até porque o ar fica para cima e anterior. Então, é aqui no segundo espaço intercostal. Onde é o segundo espaço intercostal? A 2 centímetros abaixo da clavícula, que corresponde, olha, à borda superior, né, você medindo aqui, você palpa a costela, a segunda costela. Você entra com a agulha ali no bordo superior, né, para poder descomprimir. Uma vez que você entra com a agulha, se você tem um equipe de soro, você pode já até conectar o equipe de soro ali, mergulhar num frasco com líquido, você já ajuda a descomprimir mais rapidamente. Mas toda descompressão de pneumotórax com agulha, ela tem que ser convertida para uma drenagem formal o mais breve possível, porque você não pode deixar uma agulha, mesmo que você use um gelco, né, porque o gelco ele não é tão traumático quanto a agulha, você tira a agulha, deixa o gelco pode obstruir, pode dobrar, pode não ser efetivo, você não conseguir que haja uma expansão adequada. Então, por isso que tem que ser convertido, lógico, para uma drenagem formal. E também, se você deixar uma agulha, à medida que o pulmão expande, o pulmão vai ficar tocando na agulha e você vai continuar aumentando, lesando mais a pleura visceral e aumentando o risco de piorar o pneumotórax, né? Onde drenar o tórax, né? Qual é o triângulo de segurança para se drenar o tórax? Então, a gente tem esse triângulo aqui, que fica o ideal aqui na linha axilar média, né? Essa é a posição, é o local, a linha onde o paciente fica mais confortável com o dreno, né? Não é tão posterior, não vai ficar deitado em cima e não é na frente. Então, normalmente, a linha, no homem, normalmente o quinto espaço corresponde à altura do mamilo. Em mulheres, a gente pode usar no sulco mamário, né? Então, pode usar na altura do sulco mamário, dependendo do tamanho da mama da mulher também. Então, esse triângulo é formado pela borda externa do grande peitoral, que está aqui, e o outro vértice do triângulo é pela borda anterior do grande dorsal, e aqui corresponde à altura do quinto espaço intercostal. Tá? Então, na altura do mamilo, normalmente em homem que não tem mama, né, vai estar um pouquinho mais baixo, é aqui nesse local que é o mais seguro. No trauma, é sempre bom drenar nessa posição. Lógico que ainda mais, sobretudo, se você não está com a radiografia de tórax na hora. Por quê? Você nunca sabe se esse paciente teve uma ruptura de diafragma, entrou uma víscera aí para dentro, e você vai minimizar esse potencial de lesão que você pode ter aí.
Eu vou mostrar aqui depois, mais na frente, depois que uma vez que você incisa, é sempre bom você explorar com o dedo, depois que você abre a pleura, para evitar pegar uma víscera, ou se esse pulmão tinha alguma aderência, ou se tem alguma outra coisa que está ali na frente. Né? Primeiro, sempre a toracocentese de localização, veio o líquido, veio o ar, sabe que está dentro do tórax, e é nesse local que você vai procurar fazer sua drenagem. Aqui as técnicas da drenagem, né? Eu falei da técnica clássica, é essa daqui, olha, é a drenagem romba, tá? É a que utilizada por todos, que você entra, você vai fazer a incisão, entra primeiro com a pinça, né? Tá vendo aqui uma pinça Kelly, ou pode ser uma Criley, normalmente a Kelly menor para poder você divulsionar, você abre bem a pinça, entra e sai com a pinça, depois você entra com o dedo por dentro para você sentir se você não tem uma víscera ali próximo para não entrar com o dreno e lacerar, se não é o pulmão que está ali muito agarrado, né? Para você ter a certeza que está dentro do tórax. E aqui depois já a pinça conduzindo o dreno, né? Vai conduzir o dreno de baixo para cima, né? Esse é o recurso com o trocáter que eu falei, que é ideal. Nós, cirurgiões torácicos, a gente gosta muito, usa, porque isso é muito fácil, né? Lógico, quando você não tem aderência, se é um derrame livre, isso é muito fácil. Você funcionou, viu que tem, que é líquido e que não tem nenhuma estrutura aqui na frente, você passa o trocáter e o trocáter você direciona o dreno para onde você quiser, né? Para onde está a posição do líquido que você quer drenar. E a posição do paciente, né? Então, aqui vocês vejam que é um vovozinho, é um enfisematoso, a gente vê, né, que o diâmetro anteroposterior do tórax dele é volumoso, é grande, né? Então, o paciente, normalmente a posição, e mesmo no centro cirúrgico, aqui um paciente drenado na beira do leito, né? Ele está com o braço elevado, isso no centro cirúrgico também. O procedimento de uma drenagem torácica é um procedimento que pode ser feito com anestesia local, né? Lógico que você está no centro cirúrgico, às vezes tem uma anestesista na cabeceira que pode dar uma assistência, mas ou numa situação de emergência não é com anestesia geral, é sempre com anestesia local. Então é a asepsia, o bloqueio, né? A anestesia, você vê que está aqui mais ou menos na altura mamilar, né? Antes de você entrar com o dreno, você vai puncionar e ver se vem líquido, explora com o dedo e depois conduz o dreno, né? Essa é a técnica. Normalmente, você, aqui mostrando mais especificamente no centro cirúrgico, em que você vê com campos cirúrgicos, né, da forma correta, porque uma das grandes complicações de drenagem torácica, da persistência do dreno, às vezes é contaminação, né? Então, o espaço torácico, a cavidade pleural, é uma cavidade hermética ali, que qualquer contaminação de fora para dentro você pode ter uma infecção que é grave, que é um empiema pleural. Então, tudo isso a gente tem que evitar. Tá? Então, aqui é colocar a pinça na hora que a gente introduz, primeiro para divulsionar e ampliar o espaço intercostal, depois a introdução, né, do dreno. Logicamente, eu me esqueci de falar um detalhe, porque às vezes são coisas básicas. Quando você vai drenar, você deve antes medir o dreno. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Por exemplo, antes de colocar esse dreno, de quanto de dreno a gente tem que colocar? O ideal é que o dreno vai até lá em cima, né? E o dreno daqui para lá, ele vai estar multifenestrado, vai permitir que drena líquido. E como é que você mede isso? Antes de entrar com o dreno, você pega o dreno por fora e mede da linha de lá da clavícula até aqui. Então, você sabe que é até aquela quantidade que você vai entrar com o dreno. Lembrando que aqui tem os orifícios. Ó. Então, esse dreno tem que entrar pelo menos até aqui, porque daqui até aqui é a parte de segurança que esse orifício está lá dentro do tórax. Entenderam? Para não ter o risco de você entrar com o dreno. Aliás, daqui é até a própria marca, e o orifício é aqui. Tá? Para você não ter o risco de deixar um orifício no subcutâneo, porque aí o paciente não só não vai drenar, como vai fazer o ar vai ficar escapando para o subcutâneo. Aqui, depois que você coloca o dreno, normalmente na emergência, você passa o dreno, depois você vai fixar. Eu coloquei isso aqui, porque isso aqui é uma rotina nossa no tórax aí na escola, né? Então, a gente costuma, quando é na situação eletiva, o paciente não está em franca insuficiência respiratória, o paciente está no centro cirúrgico, deu tempo de fazer asepsia, colocar campos, então a gente passa
O ponto que você dá normalmente com o paciente com dreno, você pode fazer um ponto em U, e depois você vai fixar. Na eletiva, como a gente faz um ponto em donate, e depois a gente separa aqui esses dois, os fios que ficaram para dentro, para poder a gente entrar aqui com o trocato ou com a pinça com o dreno, né, e conduzir por aí. Por quê? Porque a gente vai usar esse fio para amarrar o dreno da forma que a gente amarra um sapato de bailarina. A gente não dá nó em todas a cruzada do dreno, do fio. A gente só faz o primeiro nó e vem cruzando, porque permite que depois, quando você vai tirar o dreno, esse próprio fio aqui serve para você fechar a ferida. Não precisa que você dê um segundo ponto no paciente para depois que você retira o dreno. Tá? Então, aqui a sequência nossa da rotina, como a gente faz com a drenagem com o trocáter, né? Mas isso aqui poderia ser com a pinça. Então, passou o fio, eu coloquei isso aqui para explicar para vocês como é que a gente faz. Passou o fio e já deixou as duas pontas separadas para poder você amarrar o dreno, tira a parte ativa do trocáter, ficou assim, aí entra com o dreno, tá? Já está drenando a coleção, né, de líquido com fibrina, e depois a gente vai fixar esse dreno dessa forma. Eu botei aqui que isso aqui é a forma que a gente usa, da forma do professor Jéssica Teixeira. A gente faz o primeiro nó e vem amarrando exatamente igual amarra um sapato de bailarina. Depois a gente pega um segundo fio e amarra por cima, para poder dar mais segurança. A gente vai ver depois, lá na hora que a gente retira o dreno, como isso é importante, porque evita que o dreno mobilize, que o dreno saia, né? Porque é uma das complicações muito chatas que acontece, é do doente soltar o ponto de fixação do dreno, o dreno ficar exteriorizado um orifício, e isso não é nada agradável, porque você não deve reintroduzir o dreno, né? Isso é uma complicação, porque você tem que normalmente redrenar. Então, o paciente fica com o dreno assim, esse ponto aqui, depois a gente dá um outro ponto, aqui é apenas para mostrar para vocês como é que fica. Aqui um paciente que tinha esse pneumotórax, aqui a gente está vendo, olha, o colapso completo do pulmão, está vendo? Aqui um pneumotórax completo, e aqui um dreno corretamente colocado, está vendo? Entrou aqui embaixo e vai até lá em cima, ou seja, se ele tivesse líquido, isso aqui permitiria drenar o líquido, porque o líquido sempre fica para baixo, né? E o ar. Esse é o ideal. E aqui a técnica de Selding, eu botei aqui na sequência, que é uma drenagem pouco invasiva, né? Uma drenagem que a gente utiliza normalmente para drenar um pneumotórax ou para drenar uma coleção fluida que a gente não quer que tenha muito tempo de permanência do dreno. Em algumas situações clínicas a gente pode optar por esse tipo de drenagem. Então aqui, essa técnica de Selding, ele vem um kit com a lâmina do bisturi, né? Vem o anestésio, vem a seringa para você fazer anestesia, faz a punção, faz primeiro vem uma lâminazinha de bisturi bem pontiaguda, onde você depois vai entrar com a agulha, ali por dentro tem uma agulhinha mais grossa, aspira o líquido, vai mandar coletar esse líquido para exame, depois você vai passar um fio-guia por dentro da agulha, tá? Passou o fio-guia, depois tira, né, você passa depois o dilatador, porque a técnica de Selding se baseia numa dilatação, né? Passa o dilatador para poder ampliar esse espaço aqui, para depois você entrar com o dreninho aí. Normalmente um dreno de 14 French, 16 French, passa aqui, né? O dreno múltiplo fenestrado. Daqueles drenos que eu mostrei anteriormente, né? Aqui é a válvula de Ramlich que eu tinha mostrado lá, que é um recurso que a gente pode utilizar. Alguns, quando é só drenagem de pneumotórax, nessas situações, aqui esses autores preferem utilizar o espaço anterior, né? Essa é uma situação que, às vezes, normalmente o paciente tem pneumotórax, ele tem uma pequena quantidade de líquido, então o dreno colocado lá em cima, ele muitas vezes pode não contemplar para drenar a coleção que eventualmente tem aqui embaixo. Mas nessa situação era apenas pneumotórax, só ar, então não tem nenhum problema. Então, a válvula, o paciente pode manter a válvula guardada ali dentro do bolso. Lógico, você tem que ter cuidado para não pinçar isso aqui, porque senão não vai drenar o ar, né? Então, ou então o dreno na própria linha axilar. Você veja que o dreno tem uma conexão que tem uma torneirinha aqui de 2 vias que permite você mudar a direção do fluxo para eventualmente até lavar, se tiver alguma fibrina ou algo ali dentro
esse trajeto do dreno, né? Não se presta esse tipo de drenagem para uma coleção mais espessa, né? Para um líquido mais espesso. É apenas para pneumotórax e para permitido pouco tempo, né? Uma radiografia com um paciente com pigtail lá dentro do tórax, tá vendo? Um paciente tinha uma condensação, um pequeno derrame pleural. Isso aqui certamente foi colocado em CTI, né? A gente viu o paciente com vários monitores, né? Então, isso às vezes pode resolver ali aquela situação rápida de um pneumotórax, de um hidropneumotórax, né? No CTI, mas normalmente quando tem uma coleção mais espessa, você vai ter que eventualmente trocar por um dreno calibroso, né? Aqui uma situação clínica, olha, isso aqui até no Gafré mesmo, paciente que tinha feito uma toractomia e depois da toractomia ela ficou foi uma segmentectomia e teve uma fuga de ar, ficou uma fístula aérea persistente. Não drenava mais líquido nenhum, só aquela quantidade de ar que colabava o pulmão. Então, se a gente tirasse o dreno, então foi colocado a válvula de Heimlich para que ela pudesse movimentar, mobilizar no leite, sair, andar, e sem precisar estar com o frasco de drenagem. E depois isso aí foi tirado 2, 3 dias depois. Hoje em dia tem esse outro tipo de dreno, que é um dreno de demora. Esse dreno aqui o paciente pode ficar até meses com esse dreno. É um dreno chamado Pleurex, que ele é utilizado normalmente para doentes com derrame neoplásico. Ou seja, o doente que tem um derrame neoplásico é aquele derrame que ele reacumula rapidamente, né? Aquele doente que a pleurodese não segura e que é um doente que tem que ficar com dreno durante muito tempo. Então, esse sistema de drenagem, ele vem com esses frascos, é caro também, porque é um sistema que ele vem com 5 a 10 frasquinhos desse. O paciente é colocado um dreno no intratorácico, a saída desse dreno ela é para uma contraabertura, passando pelo subcutâneo, ou seja, ele fica de uma forma protegida, que não contamina de fora para dentro, e permite, olha, que a gente mantenha o curativo fechado. O paciente só coloca o frasquinho, porque ele tem um sistema de vácuo aqui, que a gente ensina ao paciente como ele vai drenar. Então, o paciente é orientado, é um derrame neoplásico, ele vai tirar, quando ele começa a ter desconforto, que acumulou muito líquido, ele vai conectar ao sistema e aqui faz um vácuo e ele drena, e despreza aquela garrafinha. Então, esse também é um sistema que é caro, porque o paciente tem que trocar isso quanto tempo ele ficar com isso. Normalmente o paciente usa isso, tem essas garrafinhas, ela de 300 ml ou de 500 ml, e o paciente fica trocando isso, às vezes uma vez por dia, ou uma vez a cada 2 dias, ou a cada 3 dias, porque se tirar o dreno, ele reacumula. Isso é uma forma de você poder tratá-lo ambulatorialmente. O paciente pode ir para casa com esse sistema de drenagem, né? Aqui uma situação também, olha, de pneumotórax bilateral. Eu acho que quem assistiu à minha aula, eu até dei essa aula já esse ano, antes da pandemia, de um paciente que foi uma vivência aí no nosso Gafré. O paciente na ortopedia, ia fazer uma cirurgia ortopédica, e ele era um menininho de 13 anos, e ele fez na hora da ventilação desse paciente, houve uma queda do sistema de oxigênio, e ele não ventilava. E o anestesista ficou preocupado e passou a ventilar com uma boa. Só que foi conectado o sistema de oxigênio e falou, não, caiu o sistema de oxigênio. Então ele ficou ventilando só com a mão. Mas só que conectaram o sistema de oxigênio aqui e rapidamente voltou o oxigênio, e o pessoal tinha aberto todo o fluxo do oxigênio. E veio com uma pressão muito grande, ele fez um barotrauma bilateral, né? Explosão pulmonar bilateral. 2 pneumotórax, né? A gente teve a sorte de ter isso documentado radiologicamente, porque isso foi no andar da ortopedia, a gente estava lá no primeiro andar, quando chamaram, eles já estavam, ali era próximo da radiologia, chamaram o técnico, já estava lá na sala da ortopedia, já tinha sido feita a radiografia, por isso a gente tem isso documentado, porque senão, só com esse quadro aqui, a gente já de cara já fazia o diagnóstico, estava com enfisema subcutâneo, já evoluindo, né? A gente ia drenar mesmo sem ver a radiografia, porque o pneumotórax hipertensivo dispensa, né? E ainda mais que ele estava entubado, né? Dispensa a documentação radiológica. A gente vê aqui, ó, o dreno desse lado, e o segundo dreno ficou aqui um pouco dobrado, mas não angulado, permitiu a drenagem e a expansão completa dos 2 pulmões, né?
A situação da drenagem, né, líquida, né, no exudato, que era um empiema pleural, na fase exudativa, né, numa criança, a gente vê aqui a radiografia em Laurel com a coleção de líquido, né, então, indicação de drenagem, toracocentese inicial, olha, o líquido turvo, escuro, fétido, era um empiema, né, clássico. E aqui a drenagem em criança, normalmente, a gente não utiliza aquele trocado. A criança tem uma costela muito elástica, e o risco de você provocar uma lesão ali é maior, né? Muito pequeno, então a gente utiliza esse sistema de fazer a drenagem clássica com a pinça, né? Sempre que você vai fazer esse tipo de drenagem, na hora que você vai... Antes você abriu a pleura com a pinça, você abre o espaço, então fica fácil, você mantém seguro ali, é fácil de você achar o local. Então, com sua mão... não dominante, você segura o tórax do paciente, com a outra depois você introduz, né, a pinça com o dreno. E aqui, ó, já drenando, né, o empiema, e aqui a fixação do dreno. Outra situação de indicação, quando você vai, aqui no caso, um derrame pleural neoplásico, e essa paciente fez uma pleurodese. Então, nesse caso aqui, olha, a própria pleurodese sendo feita através do dreno, ou seja, mais uma das indicações de você utilizar a drenagem, né? Que você não pode jogar a pleurodese, que aqui no caso é talco diluído no soro, para provocar a sínfise das pleuras, né? Que é a pleurodese propriamente dita, né? Aqui um caso de um piopneumotórax, né, um idopneumotórax, na verdade era um piopneumotórax, né, uma jovem de 18 anos que chega no hospital, isso aí no Gafré também, francoinsuficiência respiratória, né, e com um batimento de asa de nariz, cianótica, era um piopneumotórax. O outro, hipertensivo, né, ela tinha uma fístula broncopleural muito grande, porque a gente vê aqui ao nível hidroaéreo, ou seja, tinha ar, tinha ali. E aqui, logo depois da drenagem, o dreno está aqui e o pulmão dela não está totalmente expandido. A gente ainda vê a linha do pneumotórax aqui, mas ele já restabeleceu a negatividade da pleura, né? O mediastino já voltou, mas é que ela tinha várias fístulas, e isso aí, logicamente, evoluiu. Era um empiema, ela primeiro foi com essa drenagem fechada, depois que estabilizou, com um tempo depois, ela foi transformado isso em drenagem aberta, que eu não vou mostrar aqui, porque hoje a drenagem é praticamente a drenagem clássica de drenagem fechada, né? Então, uma vez drenado o paciente, restabeleceu, você atingiu o seu objetivo, que é de restabelecer a função pulmonar do paciente, restabelecer a negatividade ali do espaço pleural, drenou o que tinha que drenar, que horas que tirar. Então, uma vez que isso foi contemplado, né, radiografou, o pulmão está expandido. Dependendo se era um pneumotórax, não tem líquido para drenar. Você vai avaliar se ele já tem pelo menos 24 horas que não tem mais fístula, que não tem mais fuga aérea, né? Sem fístula aérea, ou seja, parou de borbulhar. O ideal é que espere pelo menos 24 horas que parou de borbulhar. Algumas vezes, você, no caso do pneumotórax, você pode pinçar. Viu que parou de borbulhar, você pinça o dreno, espera ali 2 horas, 4 horas ou 6 horas, radiografa de novo com o dreno pinçado para ver se realmente o pulmão mantém expandido. Se mantiver, você pode tirar o dreno. Quando tem líquido, vai ser de acordo com o volume de líquido. Em geral, abaixo de 150 ml nas 24 horas, né? Muitas vezes, um paciente que tem um derrame pleural neoplásico, que tem um volume muito grande, ele já está há muitos dias drenando 150, 150, e o pulmão está totalmente expandido, tem que estar abaixo de 150, você já pode tirar esse dreno, né? E o aspecto da drenagem é óbvio, se está drenando pus, você não vai tirar esse dreno. Você vai, eventualmente, já programar ou uma videotoracoscopia para lavar essa pleura, ou, dependendo da situação radiológica, se tem uma cavidade encistada e que o pulmão está encarcerado, você vai transformar numa drenagem aberta. Como retirar o dreno? Qual é a técnica que a gente tira o dreno? Aquilo que eu falava para vocês lá no início. A gente fez lembra que a gente amarrou igual amarra um sapato de bailarina, né? A gente só fez o primeiro nó, mas não dá um segundo nó para fechar o nó. Então, a gente dá só o primeiro nó e vem cruzando, igual cruza sapato de bailarina, e a gente fez esse segundo nó
de reforço, né, para evitar que o dreno mobilize, que o dreno mantenha na posição. Na hora de retirar, como é que a gente retira o dreno? É aconselhado sempre você anestesiar no local, né? Que é doloroso para o paciente. No local que está o dreno, você tirar, puxar. Muitos colegas tiram que é uma manobra rápida, mas fica doloroso para o paciente. Então, o ideal, eu sempre ensino isso, o ideal é que se faz a infiltração anestésica ali na pele, no subcutâneo, em volta do dreno. Aí, o que você vai fazer? Você vai cortar o fio que você amarrou por cima da bailarina. Depois corta as outras pontas. Isso aí vai ficar um fio solto, né, as duas pontas soltas, que permite que você vai amarrar o nó, vai amarrar e fechar a ferida. Ou seja, não precisa você dar um segundo ponto. Né? Com a sua mão não dominante, você segura lá onde está o orifício, né? E com a outra enrola esse fio no dedo indicador. Aqui eu não fiz o desenho, não mostrei, mas esse fio aqui normalmente está enrolado aqui nesse dedo indicador e que mantém essa posição para comprimir rapidamente o orifício depois que você puxar o dreno com a sua mão dominante, e aí depois você amarra. Os dois fios já estão ali no ponto para poder amarrar e você vedar a ferida, né? Então, qual é a hora? Como que você faz? Qual é o movimento da respiração que o paciente faz para você tirar o dreno e evitar que entre ar na hora de tirar o dreno? Você tem o ideal, alguns fazem uma manobra de valsalva, né? Mas o ideal é que você tira o dreno na hora que o paciente tem que estar em apneia. Você pode pedir o paciente para inspirar profundamente. Você tem que explicar muito bem antes ao paciente anestesia e explica a ele o momento que você vai retirar o dreno, que ele vai comandar de acordo, ele vai respirar de acordo com o que você pedir. Você vai pedir para ele encher completamente o peito de ar e você pode tirar e pede para ele parar de respirar. Aí você puxa rapidamente o dreno, depois ele respira, aí você já está com o orifício fechado. Ou então você pode tirar no final da expiração. Você pede para ele encher todo o peito, soprar tudo, que aí esvazia todo o ar e para de respirar. E essa hora você tira. É importante que você explica para o paciente exatamente como que você pretende tirar o dreno. Eu, às vezes, costumo fazer uma pegadinha e enganar o paciente. Eu digo a ele, o senhor vai encher o peito de ar, solta tudo e depois para de respirar. Vou falar isso 3 vezes, na terceira vez eu tiro o dreno. Eu costumo brincar. Todos os meus alunos sabem que eu faço essa pegadinha com o paciente, que o paciente fica tenso, com medo na hora que vai puxar o dreno, com medo de que dói na hora que puxa o dreno. Eu digo, então, na terceira vez é a hora que eu puxo o dreno. O senhor vai respirar de acordo com como eu mando. Então, eu mando encher todo o peito, sopra tudo, e já na primeira eu tiro, porque ele estava esperando que eu fosse fazer 3 vezes. E aí, quando ele pensa que não, já está sem o dreno. Então, eu faço essa pegadinha que já... E o paciente fica feliz, né? Porque quando ele pensa que nele, já está sem o dreno. Bom, complicações. Praticamente não tem muitas complicações com a drenagem torácica, desde que você obedeça, respeite todos aqueles princípios básicos que a gente falou, de localização, de avaliar previamente os exames, né, e de respeitar o local correto da drenagem, enfim, todos aqueles princípios. Isso aí você já evita complicações, né? Então, mas algumas complicações, algumas intercorrências são inerentes a posição do dreno, a colocação do dreno, né? Empiema pode acontecer, na maioria das séries na literatura, de 2 a 25% dos casos. Normalmente acontece ou por uma contaminação durante a drenagem ou mesmo pela própria patologia do paciente, né? Às vezes tem um derrame que ainda está... e o paciente não está com uma cobertura de antibiótico, está tendo uma evolução clínica ruim, ele pode empiemar também. Mas a principal complicação assim, da drenagem mesmo é o mau posicionamento do dreno. É o dreno que foi colocado... Porque quando você entra, uma coisa que eu esqueci de falar, na hora que você entra ali com uma pinça dentro do tórax, para onde que você direciona? Você entrou de uma forma perpendicular no bordo superior da costela. Quando você sente que você atravessou a pleura, você vira já a pinça, ou se for trocar para cima e para trás, para que o dreno suba, né? Para o dreno não dobrar, não virar para frente, não virar para o mediastino. Isso às vezes acontece quando é com pinça, às vezes você solta lá dentro e o dreno dobra, né? Porque o pulmão expandiu rápido. Mas, em geral, normalmente, se você entra
para cima e posterior, o dreno, ou anterior, né, quando é no caso de pneumotórax, o dreno vai para a posição correta. Né? Então, o que é mais frequente é você ver isso, é você ver um dreno caído para o mediastino, infrapulmonar, sob o diafragma ali. O que é que isso pode acontecer? Muitas vezes, se causa muita dor, se está aquilo ali comprimindo o nervo frênico, isso pode ser problemático. Aí, às vezes você pode ter que trocar o dreno, tirar esse dreno e colocar outro. Mas, em geral, só o fato dele ficar numa posição ruim, mas se você olhou, ele está oscilando, que isso é um controle que você tem. Quando está oscilando, significa que você restabeleceu a negatividade do espaço pleural. Né? No momento que você inspira, a coluna do líquido sobe, no momento que expira, ela desce. Se isso está funcionando, mesmo que o dreno está dobrado, se não está causando grande dor, não tem nenhum problema. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. E você pode deixar, porque o pulmão, e radiografou, o pulmão expandiu, não tem problema nenhum. Não está sangrando pelo dreno, não tem nenhum problema. Mas muitas vezes esse mau posicionamento pode ser perigoso. Às vezes você pode colocar o dreno numa posição e o dreno cair no espaço interfissural, entre dois lobos. E ali você tem ramos de vasos calibrosos, tem ramos da artéria, da veia, da artéria principalmente, e que você pode, eventualmente, causar um hemotórax, um sangramento, e às vezes ser fatal. Tá? Então, nessa situação, mau posicionamento, o dreno está pouco introduzido, tem um orifício do lado de fora, está fazendo enfisema subcutâneo. Então, essas são as situações que acontecem. Felizmente, as complicações mais graves é quando você tem lesões de víscera. Isso aí, se você coloca um dreno abaixo do diafragma, e muitas dessas lesões elas são evitadas se você faz uma toracocentese prévia. Né? Você sabe que você está dentro do tórax, não entrar intempestivamente dentro do tórax com o dreno sem antes ter a certeza que você está lá dentro do tórax. Então, você pode lesar fígado, pode lesar baço, pode lesar estômago, né? Tem vários relatos na literatura de várias lesões desse tipo. Né? Ou dentro do próprio tórax, você tem lesão de coração, lesão de aorta, de veia cava, de pulmão. Né? Muitas vezes, se você tem aderências, por isso que é importante na situação eletiva, né? Na situação de emergência, não, você viu, ou é um pneumotórax hipertensivo, ou você tem lá já a radiografia, classicamente um pneumotórax não tem esse tipo de problema, um pneumotórax livre, um derrame pleural livre, mas às vezes tem aderências, então simplesmente você tem que evitar isso. Você pode evitar isso antes de introduzir o dreno, você passar o dedo dentro da pleura e desfazer aquelas aderências, né? Muitas vezes você pode ter também paralisia frênica, isso que eu falei, né? Quando comprime ali em cima da altura do nervo frênico. Então, isso às vezes em crianças pode acontecer. Então, a gente vê nessa imagem aqui que o desconhecimento técnico e outras situações que a gente vai ver mais na frente aqui, que é o que pode acontecer também de complicações, falhas no próprio sistema de drenagem. A gente vai ver algumas situações clínicas que isso é muito comum de acontecer. Isso muitas vezes leva a complicações, esse tipo de complicações não infecciosas, e se elas persistem, evolui para complicações infecciosas. Então, o grande tratamento das complicações é a profilaxia. Muitas dessas lesões elas são evitadas se você faz uma toracocentese prévia. Ter o domínio técnico, né, sem dúvida nenhuma, conhecimento da anatomia, você conhecer os tipos de complicação, e não subestimar o procedimento. Não é porque simplesmente anestesiar, incisar e passar um dreno do tórax, aparentemente parece muito simples, mas não é. Então, vocês têm que ter essa noção de que tem complicações que podem ser fatais. Né? Então, você pode transformar um procedimento simples numa fatalidade. Aqui, uma dessas situações é um dreno no subcutâneo. Aqui, não sei se dá para ver, eu quis botar essa imagem maior, mas aqui você vê que o doente continua com o hemitórax velado, o dreno não drenou nada e o dreno está aqui no subcutâneo. Se a gente olha, a gente vê aqui. Ó. Aparentemente, na radiografia, você tem a impressão até que o paciente, que o dreno está intratorácico. Essas situações, muitas vezes, você só vai tirar essa dúvida com a tomografia. Né? E para azar desse paciente, ele tinha derrame do outro lado também. Tá? Então, isso é uma situação que acontece, né? Não é... muitas vezes o paciente obeso às vezes pode favorecer esse tipo de complicação. O paciente tem a parede torácica muito espessa,
você entra com a pinça, pensa que entrou no tórax e não entrou, está para o lado de fora do tórax e drena por um falso trajeto, né? Então, isso às vezes pode acontecer. Olha aqui, uma imagem tomográfica de um dreno no subcutâneo e, né, entrando parênquima pulmonar, lacerando parênquima pulmonar. Olha todo o enfisema subcutâneo que faz em volta do tórax, né? Nessas situações em que, se você tem um dreno que drenou, que, em geral, as lesões pulmonares causadas pelo dreno, normalmente não tem grandes complicações, dependendo se elas são superficiais. Mas se elas entram cisura dentro, onde tem ramos da artéria pulmonar, e que você vê isso na tomografia, a tirada desse dreno não pode ser às cegas. Essa tirada desse dreno você tem que ter, no mínimo, o ideal, hoje em dia, com recurso de vídeo, você coloca esse paciente em videotoracoscopia e você tira com visão direta. Ou então você tem que estar com outro dreno na mão para colocar antes de tirar esse. Porque se você tirar o dreno está em cima de um vaso, ele vai causar na hora que você descomprime, ele vai sangrar, né? E ele pode fazer um hemotórax fatal ali. Então você tem que redrenar imediatamente, né? Aqui uma situação, não sei se vocês estão vendo, se dá para ver, é um dreno também dentro do abdômen, aqui, na tomografia. Nesse caso aqui, ó, o dreno tinha feito uma laceração no fígado e no baço. Aqui é o aumento, né? Ele lacerou o lobo esquerdo do fígado aqui e ainda dobrou e lacerou o baço. Aqui é o dreno sendo retirado. E aí foi para uma laparotomia, né? Então a gente vê que uma complicação séria. Aqui um dreno dentro do fígado também. É outra situação. Se você drena muito baixo, né, tem que lembrar também o próprio biotipo do paciente, né? Os pacientes muito brevilíneo, né, ou situações que o diafragma, outra armadilha é o diafragma muito alto. E do lado direito, fisiologicamente, o diafragma é um pouco mais alto, né, por conta do fígado. Então, às vezes, na hora de drenar, você tem que puncionar, ver se está dentro da pleura mesmo, se veio líquido ou se veio ar, né? Porque você pode, se você não fizer isso, você pode pensar que pela altura ali, está na altura do mamilo e pensar que está dentro do tórax. A gente sabe que durante a expiração, o diafragma pode chegar até a altura do quinto ou do quarto espaço intercostal, durante a expiração. Então, e num paciente que já tem o diafragma elevado, então você tem que avaliar muito bem antes de colocar o dreno, né? É preferível pecar colocando o dreno mais alto do que uma situação dessa. Outras complicações que podem acontecer, ó, que às vezes complica a drenagem, você não drena eficaz. Aqui o doente está com dreno dentro do tórax e o pulmão está lá em colapso, não está drenando. Por quê? Olha o que está acontecendo aqui. Está dando uma resistência à drenagem. Ele está mergulhado na coluna líquida, mas o frasco está muito cheio. Já não impede já impede que ele drene corretamente, né? Então, isso é uma situação. Outra situação que pode acontecer é um doente estar com uma drenagem espessa ou com ar, e tem uma conexão muito fina aqui, ó, um intermediário muito fino, não está deixando dar vazão. Ou então, você tem escape de ar por aqui, essas conexões não estão muito vedadas. Então, você tem que lembrar que você tem que ter todo o controle do sistema de drenagem. Tem que lembrar disso tudo, ó, que essa tampa aqui, esse bocal que fecha a garrafa, tem que estar bem vedado, não pode entrar ar de fora para dentro, não pode ter uma coluna de líquido muito grande aqui dentro, né, no dreno que sai do paciente. Tem que verificar essas conexões. Isso aqui é um outro erro grave que às vezes acontece, botar um dreno com um intermediário muito longo. Então, isso faz uma resistência muito grande para poder o paciente até conseguir drenar. Então, não drena, ele drena parcialmente, né? Então, são situações que você não respeita a lei física, né? A equação de Poiseuille, que é que governa essa movimentação de líquido dentro de um tubo, né? Com as diferenças de pressão nas duas extremidades, né? Outra situação aqui, olha, que isso pode acontecer. Olha o que está errado aqui. O dreno foi conectado, isso às vezes em emergência, que tem esses sistemas de drenagem que não já vem conectado, que você tem que conectar no frasco. E na hora não se presta atenção, em vez de conectar no que vai no celitário, conecta no outro.
Aqui é uma tragédia, porque em vez de... Aqui vai... Não drena, né? E o ar, se por acaso entrar ar aqui, mesmo que o ar vai ter uma maior resistência para chegar aqui, mas todo o ar que está aqui vai ser sugado para dentro da pleura, né? Aqui, outro cuidado que se tem que ter durante o transporte do paciente. O paciente foi drenado, está na maca, vai passar para outra maca, né? Então, sempre ter cuidado na hora de não manter o dreno no mesmo nível do tórax, porque pode haver refluxo para dentro do líquido, para dentro do tórax, né? Pode evitar que drene. E o ideal é que você pince, mas tem situações que você não deve pinçar durante muito tempo. Que situações são essas? Quando tem uma fuga de ar muito grande, né? Então, se você pinçar, você vai causar um pneumotórax hipertensivo, se pinçar durante muito tempo. Então, o ideal é sempre que o frasco da drenagem fique numa situação mais baixa que a altura do tórax, né? E que, se você tiver que pinçar, que pince intermitentemente, né? Situações clínicas que podem acontecer. Você drenou o doente, o dreno está lá, não tem oscilação. O que pode estar acontecendo? Ou o dreno está dobrado, ou está obstruído por coágulo ou fibrina, ou foi pinçado, alguém pinçou na hora que você levou, trouxe o doente do centro cirúrgico de onde foi para levar para o raio-x ou para algum lugar. O dreno está fora da cavidade, né, aquele falso trajeto, ou você está com conexões finas, ou conexões erradas, todas essas situações que eu mostrei antes. Ou está submerso a muito maior do que 2 centímetros, ou seja, não é só um pouquinho a mais que 2 centímetros, aquela situação que eu mostrei antes. O que é que a gente faz? Quando tem uma rolha, alguma coisa, você pode manipular o dreno, ordenhar o dreno, aspirar, né, intermitentemente, você não pode aspirar diretamente o dreno, né? Você pode pinçar o dreno lá em cima e desconectar ele para poder desobstruir. Ou, em algumas situações, tem que redrenar se o dreno está dobrado, ou trocar as conexões, ou esvaziar, né, o frasco que está muito cheio. Outra situação, diminuição do débito, mas tem persistência da imagem radiológica, ou seja, diminuir o débito e o dreno, e a imagem está lá. Esse dreno ou está obstruído, ou ele está com aquele intermediário muito longo, ou é muito fino, situações semelhantes, né? Ou o frasco do dreno está no mesmo nível do tórax, ou o frasco coletor está muito cheio. Então, são as situações que você vai ter que verificar para solucionar, né? Borbulhamento persistente. O doente tem uma fístula, provavelmente. Se está tudo certinho com o sistema, é porque ele tem uma fístula de alto débito. Mas, se não, ele pode estar com a primeira coisa, se está borbulhando muito, você vai ver se não tem um orifício da entrada do dreno que está muito alargado, né? E está entrando ar por ali. Ou a conexão está mal adaptada, ou a tampa do frasco não está vedada, ou tem defeitos no frasco coletor. Todo o sistema de drenagem você tem que verificar. Ou se tem orifício no subcutâneo. Então, qualquer uma dessas situações tem que ser solucionadas. As contraindicações da drenagem torácica praticamente não existem, são contraindicações relativas, né? Lógico que na situação de emergência você tem que pesar isso. Na situação eletiva você pode protelar. Em casos de distúrbio de coagulação, você tem que esperar que haja estabilização disso. Caso de aderências pleurais, não é uma contraindicação absoluta, mas você não vai drenar de qualquer maneira. Se você tem aderência, o ideal é que tenha uma tomografia para você saber exatamente o posicionamento que você vai botar o dreno. Drenar com segurança, né? Sabendo exatamente onde tem a loja que você precisa drenar. Bolhas gigantes. Às vezes você tem pneumotórax e tem bolhas. Ou às vezes, e você tem que, sabendo que na hora que vai drenar o pneumotórax, você pode romper uma dessas bolhas e ser uma fístula muito grande. Mas você vai pesar de acordo com a clínica do paciente. Às vezes o paciente é um doente enfisematoso, que tem enfisema bolhoso, que você tem que drenar, porque a tendência dele é sempre romper alguma daquelas bolhas, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter. Obstrução completa de brônquios principais. O que é que isso dá? Atelectasia. Então, você tem que avaliar muito bem a radiografia. Às vezes você pensa que você está diante de um derrame pleural, velando todo o hemitórax, é uma atelectasia. Derrames pleurais por doença hepática, né? Os hidrotórax por cirrose hepática, que são derrames que normalmente são tratados clinicamente. Não se indica a drenagem, salvo em raríssimas exceções, e hoje em dia tem até sistemas de drenagem de shunt pleuroperitoneal. Né? Porque esses doentes perdem muita proteína, perdem muitos eletrólitos. Você vai botar um dreno ali e a produção continua
de líquido, então você pode até espoliar o paciente. Paciente no trauma que teve uma lesão diafragmática que você vai drenar, tem que ter cuidado, né? Na hora, se você suspeita disso, tem sempre que checar com a tomografia para evitar que você drene o tórax e vai cair dentro de uma víscera, né, abdominal. Aqui a situação da armadilha que eu falei, olhando para essa radiografia aqui, a imagem, olha, como se fosse um volumoso, está tudo velado, mas na verdade o que a gente vê é um sinal clássico de atelectasia. O que a gente está vendo? A traqueia toda sugada do mesmo lado. Essa menininha, ela tinha uma fratura do bronco, que ela já tinha tido um pneumotórax, já tinha sido drenada e evoluiu com a estenose aqui, ela fez uma cicatriz aqui onde fraturou o bronco por um trauma e evoluiu com a atelectasia completa. Aqui a gente tem a comprovação com o stop do bronco. Nessa época se fazia ainda um contraste na traqueia, tipo uma broncografia, né, uma traqueografia. E essa menina, o desfecho dela depois foi uma toracotomia que nós fizemos e conseguimos restaurar o brônquio dela. Ela perdeu o lobo superior por conta de muito tempo de infecção, né, que estava infectado, mas a gente conseguiu preservar o lobo inferior e o lobo médio, e ela restabeleceu. Mas, a princípio, o paciente chega no pronto-socorro com febre, com dor. Com essa situação, você pensa que é um derrame pleural e pode entrar com dreno. E isso é uma catástrofe, porque isso aí é uma atelectasia, né? Outra situação armadilhosa também é essa situação aqui, ó. O paciente é atendido na rua, chega no pronto-socorro, ele é atendido na rua pelo um bombeiro, foi entubado, chegou no pronto-socorro e foram auscultar, o paciente não tinha ventilação do lado esquerdo, e não tinha ventilação do lado esquerdo, murmúrio abolido do lado esquerdo, e até na metade superior. E aí esse paciente ganhou um dreno desnecessário no hemitórax, porque foi rotulado como se ele tivesse um pneumotórax até hipertensivo. Não tinha efizema subcutâneo. E, na verdade, o que é que tinha acontecido com esse doente? Ele estava com o tubo muito introduzido, seletivo tubo. E, logicamente, esse pulmão foi em atelectasia, foi em colapso. E aí ele ganhou um dreno desnecessário. Então, são coisas que, no pneumotórax hipertensivo, você não tem que esperar a radiografia. Então, muito disso faz as pessoas errarem, mas você tem que saber a história daquilo ali. No pneumotórax hipertensivo, normalmente você tem efizema subcutâneo, você palpa, você vai ver que tem fratura costal, né? Tem um mínimo da história que vai te levar a isso. E o paciente tem que estar instável. Hoje em dia, inclusive, as associações de trauma só recomendam que você faça a drenagem imediata. Lógico, você vai fazer a punção supraclavicular ou infraclavicular ali para descomprimir quando tem o enfisema subcutâneo. E depois você converte na drenagem. Mas muitas vezes, para não fazer a drenagem lá, já de cara, porque é um paciente politraumatizado e ter o risco de uma lesão, de uma víscera, uma ruptura do diafragma, nesses pacientes que chegaram imediatamente no trauma, você faz esse recurso da descompressão, né, e pode até radiografar e depois drenar. Mas nessa situação aqui, se pecou por exagero. Né? Simplesmente confiou só pelo estetoscópio e com a radiografia veria que esse tubo está introduzido totalmente dentro do bronco principal direito. Outra situação que é uma armadilha também, isso aqui, o paciente chega no pronto-socorro com isso aqui. Ele tinha tido um trauma antigo, há muito tempo atrás. Chega no pronto-socorro, foi rotulado como um pneumotórax. Na verdade, era o estômago. Ele tinha tido uma ruptura do diafragma no passado. E o estômago migrou para dentro do tórax. Era um gastrotórax. E numa situação dessa, se ele ganha um dreno, não é nada, isso é desagradável, né? Então, olha, esse recurso aqui é importante, né? Antes da drenagem, sobretudo na situação do trauma, é passar o dedo antes, porque aí você vai ver se tem víscera, onde que esse dreno vai entrar. Então, para resumir aqui, eu acho que todos estão acompanhando, espero que não tenha sido muito chato tudo isso que eu tenho falado, aí estejam acompanhando. Só para resumir mais ou menos o que a gente falou, a drenagem torácica ela tem como objetivo restabelecer a negatividade da pressão pleural e a reexpansão pulmonar, logicamente evacuar ar líquido que tiver lá dentro do tórax, né, para restabelecer a função pulmonar. É importante o mínimo da história do exame físico, até por conta desses últimos raios-x que eu mostrei ali, né, e da radiografia de tórax, e avaliar minimamente para não se cometer iatrogenias, né. Atentar sempre no paciente que tem um histórico de que já fez uma cirurgia prévia, né, naquele lado que você vai drenar.
ou ele fez uma pleurodese, que é uma colagem de pleura, ou fez um outro procedimento, já drenou mais de um pneu, para ver se aquilo ali não está loculado, que isso pode dificultar a correta colocação do dreno, né? E aí você colocar um dreno e ficar mal posicionado. Nessas situações, eletivamente, você pode, muitas vezes, pedir uma tomografia de tórax para você avaliar e posicionar da forma melhor. A antibiótico profilaxia, como eu falei, isso é ainda controverso, mas o que é consenso em trauma penetrante, sem dúvida nenhuma, cirurgia torácica letiva. E, é claro, isso vai variar de cada situação clínica, né? Há uma outra coisa, a prevenção de edema de reexpansão. O que é o edema de reexpansão? É aquela situação clínica de um paciente que isso pode acontecer não só em pneumotórax, como num derrame pleural volumoso. E acontece quando você descomprime rapidamente o derrame pleural. Se você drena um volume muito grande rapidamente. Então, o pulmão ele reexpande muito rápido e faz uma intensa reação inflamatória. Ele é como se fosse um edema pulmonar não cardiogênico. E é uma situação clínica que se assemelha até uma síndrome respiratória, como se fosse de edema de insuficiência por isquemia de reperfusão, né, que é aquele paradoxo fisiopatológico. O paciente está privado de oxigênio, quando você dá o oxigênio, ele, em vez de melhorar, ele piora o tecido, né, na isquemia de reperfusão. É exatamente isso. Então, o que se deve fazer? Se é um volume muito grande de líquido, você não deve drenar tudo de uma vez. Normalmente, vocês vão ver nos livros, os autores preconizam, você deve ser um volume muito grande, drena 1.500, comprime o dreno, campeia o dreno e deixa drenar mais um pouco. Não drena tudo de uma vez, para evitar esse tipo de situação. No pneumotórax, um paciente que chega para você já está há 3 dias que ele está com um pneumotórax, um colapso total do pulmão, se você descomprimir rápido, isso também não é tão frequente, mas é uma possibilidade que pode acontecer. E essa sintomatologia normalmente acontece 24 horas depois. O paciente tem taquicardia, tem desconforto, né? No derrame pleural, o paciente, na hora, quando você está fazendo a drenagem, se você descomprime muito rápido, ele começa a tossir, ele tem falta de ar, sente dor na altura porque distende, né? Sente dor no pescoço ali, porque distende o frênico. Então, são situações que a gente tem que atentar. Ou seja, é um procedimento simples, mas que tem algumas nuances que a gente tem sempre que prestar atenção. Tá? Então, eu espero que eu tenha esgotado de uma certa forma e estou aberta às perguntas que alguém queira fazer. Elza, se você quiser comandar aí, pode falar. Perfeito, professora. Muito obrigada. Foi excelente. O chat, o pessoal mandou muitos elogios, parabenizando a aula. E ficaram algumas dúvidas, aí eu vou te perguntar, tá bem? Tá certo. Deixa eu ver como é que eu posso fechar a aula. Acho que é melhor não fechar. Como é que eu volto lá para vocês? A aula você pode fechar, mas senão você clica ali no símbolo do Google lá embaixo, Google Chrome. No Google Chrome eu volto para vocês. Isso. Ok. Isso. Tá bem. Vamos lá, a primeira pergunta foi da... O doutor Guilherme entrou aqui, eu não sei se ele ainda está... Não, eu só... Guilherme, você agora é nosso novo chefe, hein? Ainda não deu tempo Maria. para começar. Antes, boa noite a todos. Eu primeiro desculpa, porque eu me atrasei no consultório e não consegui entrar a tempo de assistir a aula da senhora. Quem não sabe, eu fui aluno da professora Maria, então é um prazer muito grande estar assistindo mais uma aula dela. Enorme mesmo, obrigado. E excelente aula, como sempre, eu não tenho dúvida de que essa aula já seria maravilhosa. Vou deixar a Elza conduzir as dúvidas do pessoal aí, tá? Eu estou aqui só ouvindo, estou quietinho aqui. Ok, Guilherme. Okay. Tá bem. Professora, a primeira dúvida foi da Rafaela. Ela perguntou, é possível que um pneumotórax ocorra sem uma explicação específica? Por exemplo, sem ser oriundo de um trauma? Sim, é o pneumotórax espontâneo, né? Aquilo que eu falei, o pneumotórax espontâneo primário é aquele pneumotórax que acontece realmente em pessoas que não têm uma doença prévia. É o pneumotórax do jovem, né, da faixa de idade abaixo de 40 anos, e que normalmente está relacionado a uma causa idiopática. Em geral, que causa essa? Uma bolha subpleural. Em geral, ele acontece em pessoas jovens, de tórax longilíneo, e que fumam, né? Isso é um fator que agrava também,
e que nasce com aquela bolinha e, em um determinado momento, aquela bolinha pode romper. Às vezes, nem relacionado com esforço físico. Né? Às vezes, o paciente pode estar até dormindo e ter uma ruptura de uma bolha e evoluir com pneumotórax. E nessas situações, porque a aula aqui foi de drenagem torácica, mas quando eu dou a aula do pneumotórax, a gente fala que o tratamento do pneumotórax engloba não só, além de drenar, como você prevenir a recorrência. E nessas situações de bolha, muitas vezes o paciente tem um primeiro episódio, depois tem um segundo e tem um terceiro. Por isso que hoje em dia a gente já preconiza fazer o tratamento definitivo. Evidenciar logo se tem bolhas para ressecar essa bolha e normalmente promover uma pleurodese no jovem. A gente não faz com talco, faz uma pleurodese abrasiva. Né? Então, pode sim. Foi a Júlia que perguntou, né? Pode sim acontecer. Foi a Rafaela. Pode acontecer pneumotórax sem evidência de uma doença aparente. Né? Tem vários tipos de pneumotórax. Por exemplo, em mulheres, tem casos de pneumotórax catamenial. É uma situação clínica que acontece em mulheres que isso pode estar associado à endometriose pleural, como em outros casos a gente não consegue provar essa endometriose pleural, e é aquele pneumotórax recorrencial com ciclo menstrual, e normalmente está associado a isso, né? A uma alteração, e normalmente essas alterações na superfície do diafragma, com o aumento dos poros que a gente tem. Fisiologicamente, a gente tem poros no diafragma, tem comunicação com o abdômen, uns pequenos furos. Em alguns casos, tem endometriose pleural ali, que alarga aqueles poros. E outras vezes está na pleura visceral também. Então, quando tem o ciclo menstrual, no momento da menstruação, o paciente pode reclamar de dor torácica e, quando radiografa, você tem lá um pneumotórax. Eu já tive alguns casos de pacientes femininas com pneumotórax catamenial. E ainda vou mais além. Tem casos na literatura raríssimos de pneumotórax pós-coital. Imagine vocês, mulheres que apresentam pneumotórax durante a relação sexual. Causado por quê? A explicação é que tenha orifícios no diafragma e que durante a relação sexual, no momento da penetração, haja uma passagem de ar. Imagine a viagem que isso faz. A ar passa da trompa de Falópio, sai do útero, vai pela trompa de Falópio para o abdômen e é sugada para o tórax, onde a pressão é negativa, através desses orifícios do diafragma. Né? Então, são situações raras, mas que acontecem. Né? Então, em pessoas aparentemente totalmente assintomáticas. Mas, principalmente, a sua pergunta, eu respondo com o pneumotórax espontâneo primário, que é aquele pneumotórax sem evidência de uma doença, de uma pneumopatia prévia. Tá bem, obrigada. Caramba, bem interessante o que a senhora falou. O Fernando também perguntou quais seriam os cuidados pré-hospitalares para um paciente traumatizado que esteja com possível pneumotórax. Na assistência pré-hospitalar, né? Antes de chegar, né? Isso é lógico. Lembra que eu mostrei ali aquele caso inicial. Sempre na assistência pré-hospitalar, você tem ali o exame clínico. Você tem a avaliação da estabilidade hemodinâmica do paciente. Né? Se o paciente está ainda ventilando, ele não está desaturando, não tem enfisema subcutâneo, que eu configuraria a evidência clara de um pneumotórax e que certamente evolui para hipertensivo, esse cuidado você manter esse paciente com oxigenoterapia e até chegar até o hospital. Né? Mas nessa situação, viu o paciente, auscultou, tem diminuição de murmúrio, tem enfisema subcutâneo, o que você pode, e você vê que o paciente com enfisema está evoluindo, você pode salvar a vida desse paciente simplesmente com uma punção, com uma agulha, com um gel, na parte anterior do tórax. É aquela situação clínica que eu coloquei lá. Né? Mas sempre você tem que olhar isso, se o paciente está tendo instabilidade. Se não, é cuidado mesmo de manutenção, de assegurar a ventilação mínima ali, pelo menos com catéter nasal, e até a entrada no hospital. Porque o pneumotórax hipertensivo, como eu falei, quando ele chega naquele limite de você ter enfisema subcutâneo, você examina o paciente, você vê turgência jugular, você palpa a traqueia está desviada,
para o lado contrário, onde está o maior enfisema subcutâneo, você não tem dúvida que aquilo é um pneumotórax hipertensivo. Você não precisa levar esse paciente para o raio-x. Você vai diretamente. Se você tem um dreno de tórax e que está apta para isso, você faz a drenagem torácica. Se não, você simplesmente coloca uma agulha no tórax. Se tem um equipo de soro, você mergulha, adapta no gel que você furou o tórax e mergulha que você salva esse paciente. Tá ótimo. Respondeu, obrigada. A Annalise também perguntou se na beira do leito só pode ser feita a punção ou pode ser feita a drenagem. E a fixação do dreno, ela só se dá em ambiente cirúrgico? Não, a drenagem, é lógico, é aquilo que eu falei. Se a gente está numa situação eletiva, no hospital, que você tem condições de levar o paciente para fazer no centro cirúrgico, principalmente para responder aquelas questões de evitar uma daquelas complicações que não é muito infrequente, que é a contaminação, né? Mas uma drenagem torácica é perfeitamente realizável à beira do leito, né? Um paciente que está com volumoso, derrame, né? Ou fez um pneumotórax e está ali na beira. Mas você tem que tentar reproduzir o mínimo das condições, assegurar aquelas condições de asepsia que você tem na sala cirúrgica, né? E o ideal é que você tenha a mão ali, a saída de oxigênio, caso o paciente tenha alguma descompensação, enfim, mas a drenagem ela é possível de fazer na beira do leito, mas sempre respeitando todos esses cuidados. Você teve o doente está lá na enfermaria, tem a documentação radiológica, tem o exame clínico que diz que ele tem uma indicação de drenagem, né? Você tem que restabelecer a função pulmonar dele ali, porque ele tem ou um volumoso derrame ou tem um pneumotórax grave. Você está sem sala de centro cirúrgico, você pode fazer tranquilamente na beira do leito, como também a toracocentese. O grande problema é que a gente sempre tem, assim, é procurar ter as condições mínimas de asepsia e de antisepsia, né, na beira do leito. Em geral, a drenagem torácica, o paciente está deitado, então já está numa situação até mais confortável. A toracocentese pura e simples, em que o paciente tem que estar sentado, às vezes até é um pouco problemático na beira do leito, se você não está acompanhado com alguém para poder segurar o paciente, porque às vezes o paciente faz uma lipotímia, cai, né? Então você tem sempre que prestar atenção. São pequenos detalhes que a gente tem que ter. Então, todo o material tem que estar à mão antes, né? Se não é uma situação de emergência, você só deve começar a fazer quando você tem todo aquele equipamento que eu falei, todo o material da drenagem, o material básico que você tem que ter, né, e luvas e material estéreo para poder você atender o paciente. São coisas assim bem práticas, né? Então que tem que ser observado. Tá ótimo, obrigada. E a última pergunta é da Lara. Ela perguntou se fazer um pequeno pneumotórax é inerente ao procedimento de drenagem ou ele não ocorre? Não, é o que eu falei. Sempre numa toracocentese, você vai fazer uma toracocentese, por exemplo, só a toracocentese num paciente que tem um volume de líquido muito pequeno, você tem risco de deixar, ou de perfurar o pulmão, ou de você drenar e deixar escapar e entrar ar no tórax, né? Então, são situações que às vezes não tem grandes problemas, quando é só a entrada de ar de fora para dentro. É lógico que você tem que manter isso numa certa vigilância, porque uma vez que você deixa entrar, você tem líquido lá dentro, você deixou entrar ar de fora para dentro, você tem uma potencialidade de haver contaminação. Se o doente está estável hemodinamicamente, ele não descolou muito o pulmão, isso pode acontecer. Por isso, eu esqueci, foi boa a sua pergunta. Sempre depois de qualquer procedimento, a radiografia depois é importante, porque isso é inerente, isso pode acontecer, tá? Na toracocentese. Quando você faz a drenagem e você vê um pneumotórax com a drenagem, algo errado aconteceu. Ou você não botou o dreno no local certo, ou o dreno está na parede torácica, não entrou e o pneumotórax continua, ou você só furou a pleura e não entrou com o dreno no tórax, isso é aquelas situações clínicas que eu mostrei lá, né? Ou você tem aderências e você drenou, ou está loculado, você drenou só uma loja e não drenou outra e deixou entrar ar, ou você perfurou o pulmão, né, lacerou o pulmão, isso pode acontecer. Mas, em geral, essa situação de você vai fazer uma drenagem de um derrame pleural, fez a toracocentese, entrou um pouco de ar, isso é comum, isso não é incomum de acontecer. Isso acontece muito se o paciente tem, além do derrame, ele tem atelectasia.
Porque quando o paciente tem atelectasia, o que acontece com a pressão dentro da pleura? A pressão dentro da pleura é aquela situação que eu falei, tem que saber diferenciar o que é derrame e o que é atelectasia. Quando tem atelectasia, a pressão da pleura que é negativa, ela está mais negativa ainda, ou seja, é um vácuo. Se você entrar com uma agulha ali, ele vai sugar ar de fora para dentro. Então, esse é o risco. Você vai fazer um pneumotórax, sim. Aí você vai ter dois problemas. Você vai ter a atelectasia e mais um ar ali dentro da cavidade. Entendeu? Excelente, professora. Muito obrigada mais uma vez. A Alatec te agradece demais. É um prazer ter a senhora aqui com a gente. E a gente queria agradecer também ao Dr. Guilherme, né, nosso orientador, que acompanhou a aula. E é isso. Muito obrigada a vocês pela aula e pela experiência compartilhada. Eu quero também agradecer muito a vocês. Espero que essa situação tão difícil que a gente está vivendo passe logo, que a gente logo, breve, a gente vai ter nossas enfermarias ali efervescendo para a gente mostrar todos esses procedimentos para vocês, né? Eu sempre digo aos alunos aqui, eu dou aula, a cirurgia torácica está sempre aberta, né, para vocês poderem acompanhar no que quiserem, não só nos procedimentos, assistir às drenagens, ir ao centro cirúrgico quando tiver possibilidade, nas quartas-feiras, que é o dia da nossa cirurgia, acompanhar os nossos residentes, os assistentes nas traqueostomias. Isso é o que a gente pode e que faz com muito prazer de oferecer para vocês. Tá? Então, eu vou aproveitar também aqui até o momento para dizer que eu tô coordenando um projeto de pesquisa em Covid para avaliar o impacto da Covid nos acadêmicos de medicina da Unirio. Então, todos vocês certamente irão receber um e-mail em que vai ter lá um formulário do Google Forms. Não é muita coisa, não. Eu queria pedir para vocês, a gentileza, que respondessem isso. Qual é a nossa intenção? Vocês vão ver o tipo de questionário que está lá. Logicamente, isso é voluntário. Você vai assinar lá online um termo de consentimento. Não vai ser nominal a ninguém, não vai, é anônimo. Mas a gente quer avaliar a real prevalência e incidência de se alguém teve contato, se não, vocês vão ver lá o questionário. E até uma segunda intenção nossa é até poder colaborar até com a Escola de Medicina e Cirurgia, com esse resultado, de poder prover a escola de informações de como a gente pode retomar atividades, programar atividades futuras. Então, eu queria, Elza, você e a Lara, depois, se pudesse, os que puderem, fornecer os e-mails. A gente vai pegar isso junto à Escola de Medicina, mas eu já adianto, porque o projeto já foi aprovado no CONEP, tá? Então, a gente vai estar disparando com uns e-mails para vocês, em 10 minutos vocês vão responder aquilo e nos retornarem, porque para a gente avaliar esse impacto aí dessa pandemia nos nossos acadêmicos da Unirio. Tá bem? Tá bem, professora. Pode contar com a gente vai organizar isso. Tá, eu queria que se você puder passar até para os outros representantes de turma, que aí o representante passa para nós esses e-mails. Tá? Tá bem. Eu agradeço muito. Guilherme, eu quero te agradecer também muito, quero te parabenizar e dizer para os alunos que eles estão muito bem acompanhados. Você é um jovem professor muito promissor, de um futuro muito grande dentro da nossa escola de medicina e do nosso hospital, um excelente cirurgião. Eu acho que vocês estão muito bem acompanhadas aí com o nosso jovem querido Dr. Guilherme Ravanini. Eu tenho muita consideração e muito apreço. Tá? Quero te parabenizar, porque hoje eu estou sabendo que ele foi nomeado a ser o chefe da unidade cirúrgica, não é pouca coisa, do Hospital Universitário Grafenberg. Tá? Ele está de parabéns. Tá, Guilherme? Professor, é recíproco os elogios, eu devolvo se pudesse em dobro, em triplo, é um prazer enorme ter a senhora aqui, é uma iniciativa que não veio só de mim, tem que parabenizar os alunos também da LACITRE, porque foi uma iniciativa deles, me procuraram e eu muito feliz de orientá-los e tentar ajudar de alguma maneira, e isso, nesse momento, tem sido